Como vai? Tudo bem? Aqui estou para juntos continuarmos estudando a escatologia bíblica. E você já se inscreveu no nosso canal? Eu estou te convidando para você se inscrever, Pastor Edson Rodrigues. Acione os avisos para ser notificado nos próximos vídeos, ok? E me ajude a divulgar fatos fascinantes da Bíblia que esta geração precisa continuar estudando a palavra de Deus. Nesse nosso terceiro vídeo, nós vamos analisar alguns textos de Daniel. Vai ser muito interessante, porque nós vamos conhecer previsões que se cumpriram, isto é, profecias que se tornaram história. Antes de mais nada, ore comigo. Salmo 119, verso 18. Feche seus olhos. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar espiritualmente o que Tu queres falar conosco. Compreendermos melhor as maravilhas da Tua lei e da Tua palavra. Amém. Eu posso te dizer que tudo começou numa noite quando o imperador Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor já tinha ingressado com os seus exércitos em Jerusalém e já tinha levado um primeiro grupo de cativos de lá. Ele começou esta saga nos anos 605 e as invasões se concretizaram, se completaram em 584, quando finalmente ele destruiu, levou objetos do templo, e foi nesse ano que Jeremias escreveu o livro de Lamentações diante das ruínas de Jerusalém. Mas então, estas outras coisas começaram no início do seu governo. Nabucodonosor, determinada noite, teve um sonho, mas infelizmente esqueceu. No dia seguinte ele não se lembrava. Já aconteceu com você? Tive um sonho interessante, mas esqueci, não consigo me lembrar. Então ele convocou os magos e astrólogos, feiticeiros. Ali estava Daniel naquele grupo. Daniel era um jovem espiritual. E veja o que está relatado em Daniel 2, verso 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram apresentar-se ao rei, ele lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta os sonhos aos teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles disseram: "Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos." Entendeu? Você está vendo como era o imperador Nabucodonosor. Daniel ficou numa situação constrangedora e convocou seus 3 colegas, Ananias, Misael e Azarias. "Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar. Estamos com um problema. E nós somos pessoas que resolvem os seus problemas em oração." Acompanhe o verso 14 de Daniel 2. "Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus." Mais adiante, neste capítulo, verso 31, Daniel já está diante do imperador, na sua sala de audiências. Aquela sala, aliás, foi testemunha de profecias milenares proferidas pela boca daquele profeta. Verso 31 diz: "Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro.
O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como o pó debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. O mais notável de tudo isso foi a iluminação que Deus deu a Daniel para interpretar aqueles fatos. O primeiro passo era compreender o sonho, o segundo passo era interpretá-lo. E a interpretação de Daniel, por inspiração divina, nos faz entender quem é Deus. Entenda melhor quem é Deus. Deus não vive no nosso tempo, Ele está fora dele. O nosso tempo se chama Cronos, centralizado no Sol, baseado em mês, dia, ano, século. O Senhor vive no tempo Kairos, Ele é presciente. No tempo Kairos, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Em Daniel 2,36 você vê o conteúdo profético. Verso 36. Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Veja comigo uma representação da estátua a que Daniel estava aludindo. Os reinos aqui representados por essa estátua, eles vieram a governar no Oriente Médio e na Europa, isto é, em Roma. Tiveram um grande alcance geográfico, foram reinos intercontinentais, foram impérios mundiais. Eles se estenderam por longínquas terras. O reino de Nabucodonosor representava a cabeça de ouro, mas os conquistadores que ainda viriam se chamariam Dario o Medo, Ciro o Persa, Alexandre o Grande e os Césares romanos. Deus estava prenunciando o governo da Média, o governo da Pérsia, da Grécia e o surgimento do Império Romano, representados pela prata, pelo bronze e o ferro. O cumprimento no decurso do tempo nós podemos ver através desse auxílio gráfico. Note aí que o ano 605, 604, sendo o ano da profecia. E aí, tempos depois, olha aí, o reino da Média, logo em seguida, bem próximo, o reino da Pérsia, o reino da Grécia e o Império Romano. Que todos esses reinos foram conquistados, né? Foram instaurados por pessoas e depois seguiram-se algumas dinastias, algumas sucessões, né? Estes reinos tiveram o surgimento e o seu apogeu. Algo fantástico demonstrado nesse esquema é que faltavam 67 anos para o surgimento da Média, 68 para o surgimento da Pérsia. Faltavam 273 anos para Alexandre o Grande estabelecer naquela região o Império Grego-Macedônico e faltavam 542 anos para o surgimento do Império Romano. E Daniel continua interpretando algo notável que está simbolizado nos pés de barro e de ferro. Nestes pés estão apresentados mistérios que ainda não se cumpriram. Estamos falando, primeiro, do reino do anticristo, segundo, a grande tribulação, terceiro,
a vinda do reino milenial. Um governo que vai durar inicialmente 1000 anos, mas que depois vai se estender eternamente. Daniel 2,41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse reino será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente destas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel estava simplesmente alertando sobre estes fatos que ainda não aconteceram. E eu quero te agradecer por você estar prestigiando o nosso trabalho, por estar analisando os grandes fatos que nós estamos apresentando aqui. Mas este assunto nós vamos deixar reservado para o próximo vídeo, no qual vamos analisar como que Deus revelou a Daniel, no capítulo 2, coisas que ainda estão para acontecer. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue nos abençoando, nos dando disposição para buscarmos a nossa entrega pessoal a Deus, a compreensão dos fatos presentes por meio da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, que os céus continuem abertos sobre a sua mente, para que a iluminação de Deus esteja em sua vida. E é o que eu peço para mim e a minha família. Amém. Que Deus nos abençoe.